Boa noite a todos. Que noite linda, né? Culto da família. É um dia sempre muito especial. E que Deus possa abençoar cada família aqui representada. Vamos orar? Paizinho amado, Pai querido, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de estar nessa quarta-feira aqui na Tua casa. Em família, Senhor, entre irmãos, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra e aprender cada vez mais de Ti. Envia Teu Espírito Santo, Senhor, para que Ele possa nos conduzir e que estejamos com o coração famintos e abertos pela Tua verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Amém. Quando a gente muitas vezes procura o propósito da nossa vida, né, a gente vê muitas pessoas perdidas, né? Às vezes acham que a profissão é o seu propósito de vida. Muitas pessoas se questionam, né? Para que eu nasci? O que é que Deus espera de mim? E esse verso, assim, de uma forma transparente, nítida, clara, ele diz que nós fomos criados para a glória de Deus. E eu penso no Éden, né? Minha mente, ela viaja e penso lá no Éden, no início de tudo, quando Deus começou a criação e criou a luz, criou as árvores, os frutos, o sol, a lua, as estrelas. E Ele criou homem e mulher, imagem deles. Né? A Bíblia ele fala, nossa imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus, para a glória dEle. É lindo isso. Homem e mulher. Imagine o Éden. Homem e mulher criados por Deus, perfeitos, para a sua glória. Quando eu penso no Éden, eu fico buscando as minhas referências, né? As nossas referências de vida aqui na Terra, o que poderia parecer mais, né, o que pode alcançar a nossa imaginação, o que seria, como seria o Éden. Eu penso muito em Gramado, porque eu conheço. Penso na Suíça, que eu não conheço, mas é um dos lugares que eu tenho muita vontade de conhecer, porque é muito lindo. E tem um lugar aqui em Pernambuco, não sei se algum de vocês conhecem, Bonito. Alguém conhece Bonito? Já foi a Bonito? Poucos, né? Bonito fica a poucos quilômetros daqui, para o lado de Gravatá, depois de Gravatá. Entra, segue Caruaru, pega outra estrada. Mas eu acredito que é em torno de 200 quilômetros, mais ou menos. Olha aí, 130, 140 quilômetros daqui de Recife. E a gente foi lá, eu, Pedro, as meninas, vai fazer um ano agora, em julho, nas férias de julho. Tu pode colocar a foto, por favor, uma das. Só para vocês terem uma ideia. E a gente, lá em casa, a gente gosta muito de foto. E a gente leva a câmera, né, profissional, com dezenas de zoom, de aproximação. E lá a gente aproveita, né, todos os recursos da câmera e fotografa. E fica doido assim para postar, para que todo mundo possa contemplar aquela beleza. E manda para a família. Enfim, mas é frustrante porque quanto mais a gente fotografa, mas a gente vê que a foto ela não fala nem 50% da beleza que a gente enxerga lá pessoalmente. E essa foto ela foi tirada da janela lá da sala. A gente acordava, abria a janela e se deparava com essa imagem assim,
Na frente lá, isso aí era a varanda, o terraço lá do apartamento que a gente ficou. É isso, passa outra foto, por favor. Aí, eu lá na rede, a gente às vezes tomava café da manhã nessa mesa, e o sol batia de manhã, aquele solzinho da manhã, uma brisa gostosa, isso aqui perto. Realmente, assim, Bonito não tem aquela estrutura para turismo, né, de hotéis, de restaurantes, mas a beleza natural é um espetáculo e não tem como a gente estar nesse lugar e não pensar na obra de Deus, na criação de Deus. É algo que a gente sente a presença dele assim o tempo todo. Esse Éden que a gente imagina que não chega nem aos pés, né, do verdadeiro Éden, mas a gente pode sonhar com ele. E quando a gente volta, né, para a criação do homem e da mulher, a semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. Aí a gente vai lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Agora a gente vai falar dessa mulher que foi nela que eu me inspirei para o tema. Eu não sabia se colocava uma interrogação. A mulher exemplar. Não sei, vamos ver aí qual é a conclusão que a gente chega. Gênesis 2, 18. Outro texto, antes de eu ler essa passagem, mas não precisa vocês abrirem, e que reforça, né, reafirma Isaías 43, que a gente leu, é Romanos 11, 36, que é bem conhecida, esse verso que fala: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É o nosso propósito, né? É reafirmado, porque dele e por ele são todas as coisas. E em Gênesis 2, 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí eu fui buscar, porque muito se fala, quando a gente fala das características, né, dessa mulher que Deus criou. Porque a partir do momento que Deus cria o homem e vê, está faltando alguma coisa, o homem só não está legal, eu vou lhe fazer uma auxiliadora idônea. É muito importante a gente entender essas características, né, o que é que tinha na mente de Deus, o que é que ele esperava daquela criatura dele, né, que seria a mulher. E em hebraico, auxiliadora idônea significa Ezer Kinegidor. E é muito diferente a tradução que a gente conhece. Ezer, no hebraico, a melhor tradução para isso é socorrista, resgatadora, salvadora. É muito forte. O que a gente aqui chama de auxiliadora, esse nome em hebraico, né, o nome da origem, diz que essa mulher que Deus quis criar para o homem, ela seria uma espécie de resgatadora, de salvadora. E eu fico imaginando o poder de influência dessa mulher na vida desse homem. E o poder de influência que ela teria, tanto de uma forma positiva, como de uma forma negativa. Kinegidor significa oposta a ele, complementar. Então, Deus ele não queria uma mulher igual ao homem, senão ele tinha feito 2 homens. Deus ele queria alguém diferente do homem. E ele fez a mulher oposta ao homem, complementar. Então, para Deus estava muito clara a questão dos papéis. Cada um teria o seu papel, cada um teria a sua função, cada um teria suas características diferentes para se complementarem, opostos e complementarem. Esse foi o plano perfeito de Deus lá no Éden. No mundo de hoje, infelizmente, as mulheres, os homens, depois do pecado, né, e hoje em dia a gente vê que o mundo está de cabeça para baixo,
né? Os valores estão totalmente invertidos. São mulheres querendo assumir o lugar dos homens, os homens muitas vezes querendo assumir o lugar das mulheres. Nunca vi na minha vida assim, homem tão vaidoso como hoje em dia, né? Homem fazendo sobrancelha, fazendo unha, usando cremes faciais noturnos, enfim, delicados demais. As mulheres com aquela competitividade, querendo ganhar mais do que o homem, trabalhar mais do que o homem. E muitas vezes fala com orgulho disso, né? Criticam as próprias mulheres. Eu não tenho paciência, eu sou muito objetiva, né? E começa a enaltecer características que, teoricamente, são características mais masculinas. Em Gênesis, um pouquinho depois, 2, versos 21 a 23, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: afinal, esse é osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Será que tem na Bíblia alguma coisa assim que foi colocada por acaso? Será que aconteceu alguma coisa que está colocada aqui na palavra de Deus, que foi colocada assim, sem nenhuma intencionalidade, ainda mais quando se trata da criação de Deus? Aqui está muito claro que a mulher, ela é uma parte do homem. A mulher, ela foi formada não pela palavra, como tudo que Deus criou, Deus falou e passou a existir. O homem foi criado do pó, da terra, mas a mulher, Deus fez questão que ela fosse formada a partir do homem. Aí eu vejo um vínculo totalmente diferenciado. É um vínculo que nenhuma outra relação, nenhum outro tipo de relacionamento existe esse tipo de vínculo, né? A Bíblia fala que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Filhos, né? Muita gente tem esses questionamentos, né? Não, mas eu tenho que amar mais o meu marido ou os meus filhos, né? A gente não mede amor, né? Mas eu vejo que o relacionamento de homem e mulher, a mulher tem que estar em primeiro lugar para o marido, assim como o marido tem que estar em primeiro lugar para a mulher. A Bíblia diz que filhos são como flechas na mão do arqueiro. A gente cria os filhos, a gente prepara eles e eles são enviados para viver a vida dele, para cumprirem também o propósito de Deus na vida deles. E quem vai estar ali do seu lado não é pai, não é mãe, não é filho. É a mulher que foi tirada do próprio homem. E depois de casados, uma só carne. Opostos e complementares. Gênesis 3, verso 2 a 6. Aqui a mulher é questionada pela serpente em relação ao fruto. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui eu lembro daquele comentário que eu fiz, o poder de influência da mulher em relação ao homem, né? E o tamanho da responsabilidade
que nós temos, né, para com o nosso marido, para com a nossa família. Mas desse texto a gente tira algumas lições. Primeiro, Deus e Satanás falam com a mulher. Deus, ele tinha intimidade com eles, né? Com o homem e com a mulher. Existia um relacionamento entre eles. E Deus falava com eles. Eles eram instruídos. Era muito claro para eles o que podia e o que não podia. Só que Satanás também teve acesso a eles. E ele também foi procurar a mulher para influenciá-la. Aqui eu penso, né, a gente fazer uma reflexão assim. Deus, ele está falando conosco todos os dias. Só que o inimigo, assim como Deus, também não dorme. E está procurando brechas na nossa vida para nos levar à perdição, para nos tirar do foco. A quem nós temos ouvido? Hoje em dia, mais do que qualquer outro tempo, são tantas distrações. Antigamente, precisava-se chegar em casa, ligar a televisão e assistir a novela. Agora, a novela está na nossa mão, no nosso celular, 24 horas por dia. A quem a gente tem ouvido? A gente tem buscado a palavra de Deus. A gente tem inculcado na nossa mente 24 horas, de manhã, de tarde, de noite. O que a gente tem, de que a gente tem nos alimentado? Será que a gente está forte o suficiente para suportar e identificar as tentações de Satanás? Porque ele enganou Eva, ele mentiu para ela e induziu ela. Eu separei até um textinho de Ellen White, estava na dúvida se ia ler ou não, mas vou ler aqui rapidinho sobre essa situação que a gente leu aqui. Ellen White diz o seguinte: Eva, a princípio inconscientemente, absorvida em suas ocupações, separou-se do marido. Quando percebeu o fato, sentiu a apreensão do perigo, mas de novo imaginou estar segura, mesmo não estando ao lado do marido. Eu fico imaginando Eva no paraíso e ela, em algum momento, se sentiu insegura, sendo que não existia nem pecado naquela época. Era tudo perfeito. Mas aqui, Ellen White, ela reforça essa questão dela ter se separado, se distanciado do marido. E que ela percebeu o fato e sentiu uma apreensão do perigo, mas imaginou estar segura, mesmo não estando ao lado do marido. Ela tinha sabedoria e força suficientes para discernir o mal e resistir-lhe. Os anjos haviam-na advertido para que não fizesse isso. Eva logo se achou a contemplar, com um misto de curiosidade e admiração, a árvore proibida. Eu imagino Eva parada na frente da árvore, olhando para ela. E curiosa, né? Por que será que Deus não deixa a gente comer desse fruto? É tão bonito. E lá, parada, olhando. O que a gente tem contemplado? O que é que chama a nossa atenção? O que é que a gente está parando para olhar, para escutar? Continuando. Viu que o fruto era muito belo e pensava consigo mesma por que Deus decidira proibi-los de comê-lo ou tocar nele. Era então a oportunidade de Satanás. Dirigiu-se a ela como se fosse capaz de adivinhar seus pensamentos. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Assim, com palavras suaves e aprazíveis e com voz musical, dirigiu-se à maravilhada Eva. Satanás desejava infundir a ideia de que, pelo comer da árvore proibida, eles receberiam uma nova e mais nobre espécie de conhecimento do que até então tinham alcançado.
Este tem sido o seu trabalho especial, com grande sucesso, desde a queda, levar o homem a forçar a porta dos segredos do Todo-Poderoso, a não estar satisfeito com Deus, com o que Deus revelou, e não cuidar de obedecer ao que Ele ordenou. Gostaria de levá-los a desobedecer os mandamentos de Deus e então fazê-los crer que estão entrando num maravilhoso campo do saber. Isto é pura suposição, um miserável engano. Então, isso nos leva a ver tudo que Satanás é capaz, né? Ele chegou de uma forma suave, foi no ponto fraco de Eva, e Satanás sabe o ponto fraco de cada um. Às vezes a gente tem mania de falar do outro, né? Normalmente a gente questiona o pecado que é diferente do nosso, né? As fraquezas que são diferentes das nossas. Mas cada um de nós temos, né, os nossos pontos fracos, e Satanás sutilmente, quando a gente dá espaço, quando a gente não está cheio do Espírito Santo, quando a gente não vive se alimentando da palavra de Deus. A segunda lição é que a mulher olhou, deu atenção a algo que não deveria. Ela cobiçou algo que não deveria. O que a gente tem admirado? Quem a gente tem admirado? Será que a gente tem cobiçado coisas que não condizem com a vontade de Deus? Que não estão de acordo com os princípios de Deus? Eva, ela cobiçou, ela desejou algo que não cabia a ela. E é engraçado hoje, nesse mundo virtual, nesse mundo de Instagram, como a gente se ilude. Tudo é ensaio fotográfico. Né? Vocês já perceberam? Final de ano, no Natal, eu nunca vi tanta foto em estúdio, com árvore de Natal, a família, a coisa mais linda. A mulher, o marido, os filhos, tudo com a roupa da mesma cor, com o cachorrinho na foto, toda aquela encenação. Né? Hoje em dia tem ensaio fotográfico para tudo. Todo tipo de profissional liberal, advogado, médico. Você entra no Instagram, aquelas fotos profissionais, tudo maravilhoso. E eu fico pensando, o que é que tem por trás dessas famílias tão lindas e perfeitas que a gente vê no Instagram? E só me vem à cabeça que tem pessoas solitárias, pessoas depressivas, pessoas tristes, vazias. Nunca se teve tanta depressão, tanta ansiedade em outros tempos. Essa doença está afetando no mundo todo, não só aqui no Brasil. Eu fico vendo esses profissionais tão chiques, tão elegantes na internet. O que é que tem por trás? Tantas relações acabadas, tantos filhos esquecidos, falta de diálogo, de olho no olho, em casa. Tantas doenças psicológicas, emocionais. O que é que tem por trás, né, de tanta beleza, tanta fotografia? Hoje em dia se tem muito mais interesse de mostrar do que de ser. Se tem muito mais interesse para os de fora do que para os de dentro. Em terceiro lugar, a mulher queria saber mais do que cabia a ela. E o próprio Satanás, ele caiu, ele perdeu o lugar de anjo, porque ele não se conformava, ele queria o lugar de Deus, ele queria ser igual a Deus. E quantos de nós, né, infelizmente, questionamos a vontade de Deus? É tão mais fácil obedecer, ou não, né? Não é fácil. Mas a gente questiona, a gente muitas vezes quer saber mais do que Deus. A gente quer achar uma brecha na palavra de Deus para fazer o que a gente quer, o que é conveniente. E Eva, ela tinha aquela curiosidade, né? E a serpente foi lá, provocou. Não coma, você vai ter um conhecimento que você não tem. Precisa estar claro, irmãos, o papel de cada um. Entender o que Deus espera de mim e de você. Entender o propósito
pelo qual a gente vive. Não viver o nosso mundo de egoísmo, do que a gente quer, do que a gente pensa, mas o que Deus espera de nós. Em quarto e último lugar, a mulher influenciou mal o marido. Vocês têm noção a desgraça dessa influência de Eva em relação a Adão? Por causa de uma influência, a gente vive no mundo dessa forma, um mundo de morte, de dor, de tristeza, por causa de uma influência. Se a gente souber o peso, se a gente, como o pastor fala, tivesse intencionalidade, essa racionalidade, e pensar na influência que a gente tem para a vida dos nossos filhos, do nosso marido. Por causa de uma influência, nós vivemos essa queda. Por causa de uma influência, nós vivemos a dor, a morte. O plano de Deus era totalmente diferente para nós. Vamos em Gênesis 3,16. Fala: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui é a consequência, né? Que não tem para onde fugir. Ela fez a escolha dela, né? Ele também. Eles escolheram desobedecer, e a consequência, ela é para todos, né? Deus é bom porque Ele é justo. E a gente tem que saber que tudo que a gente planta, a gente colhe. E aí, esse tema é uma pergunta ou é uma afirmação? A esposa exemplar? Eva é uma esposa exemplar? Ou Eva é a esposa exemplar? Nós somos esposas exemplares. Vamos finalizar com Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Amados, para terminar essa história tão parecida com a nossa, tão parecida com a minha, com a sua, mulheres que vivem e têm uma vida cheia de erros e acertos, não é verdade? Eu não conheço nenhuma mulher que só acertou. A Bíblia tem muitas histórias de muitas mulheres admiráveis que a gente tem muito que aprender com elas. Tem também histórias que ensinam, né, o que a gente não deve fazer. Também em Gênesis, e eu aprendi com o pastor Rodrigo Silva, o verbo para tradução, para nossa tradução é o mesmo. Deus formou o homem e Deus formou a mulher. Porém, no hebraico, os verbos são diferentes. Quando fala que Deus formou o homem, o verbo é iassá. E significa fazer, manipular, de uma forma simples, bruta. Deus formou o homem. E eu imagino que a gente, fazendo uma comparação, uma analogia, é como se Deus fizesse uma parede de tijolos com cimento. Mas quando Deus formou a mulher, o verbo é o maná. E o maná significa poliu, esculpiu. É essa mesma parede com tijolos e cimentos, só que toda bonitinha, emassadinha, pintadinha. Essa é a mulher. Apesar da queda, apesar do pecado, apesar da má influência, e apesar disso tudo que aconteceu com Eva, Deus disse: é com você, não fuja não. É através da sua semente que eu vou mandar o Salvador. Nada está perdido. É através da sua semente, mulher, que vai vir através da sua descendência o Messias. E Adão deu o seu nome, Eva, que significa aquela que carrega a vida. É um final feliz, né? Eu acredito que ela é uma mulher exemplar, assim como nós, como você, Raíssa, como você, Leda. São tantas aqui.
mulheres exemplares, que não são mulheres perfeitas, mas que buscam isso, que são intencionais, que acordam todos os dias, buscando a Deus, chamando Deus para dentro das suas casas, das suas famílias, pedindo para que Ele as conduza, as guie, as fortaleça, pedindo para que Ele nos dê sabedoria para a gente, né? Sabedoria e capacitação para a gente criar nossos filhos, para a gente influenciar bem nossos maridos. Essas são as mulheres exemplares. São aquelas que sabem que precisam muito melhorar, que precisam muito ler mais a palavra de Deus, que precisam muito orar mais do que já oram, que sabem que tem muito a crescer, muito a evoluir. E a gente vai fazer isso até a volta de Jesus, ou até a gente descansar nele. É uma escalada que vai continuar até o final. São mulheres exemplares, somos nós. E que Deus nos ajude nesse processo, nos dê cada vez mais sabedoria. Vamos levantar, fazer uma oração. Mulheres exemplares e homens sortudos. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo, Senhor. O Senhor é um Deus de misericórdia, e essa sua misericórdia, Senhor, que se renova todos os dias. E se renovou na vida de Eva também, Pai, porque apesar de tudo, ela é nossa mãe, é mãe de toda a humanidade. Foi através dela que Jesus nasceu, através da sua descendência, Pai. E isso mostra que apesar do nosso passado, apesar dos nossos erros, nós teremos um final feliz em Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, somos gratas porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor se entregou por nós, Pai. Nos faz mulheres humildes, mulheres simples, mulheres que tenham na cabeça, Senhor, o que precisa, o que o Senhor espera. Faz de nós mulheres sábias, Pai. Precisamos de Ti cada vez mais, da Tua presença nas nossas vidas, para a gente influenciar os nossos maridos, para a gente preparar os nossos filhos, Senhor, no Teu caminho. Fica conosco, Pai. Abençoa a nossa noite, nos leva para casa na Tua presença. É isso que Te pedimos e já Te agradecemos.